Qual a visão que a nossa cultura tem da mulher? Reunimos alguns fatos para debatermos sobre esse assunto tão importante. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos e vamos falar sobre essa cultura que mata. Infelizmente, ainda hoje, 2019, século 21, a nossa cultura ainda é muito voltada ao machismo. Podemos observar que a mulher ela é tratada como um objeto de satisfação masculina e um ser inferior, um ser que deve receber menos no seu local de trabalho, a mulher não sabe dirigir e vários outros estereótipos que julgam a mulher como um ser inferior. E para falar melhor sobre isso, nós trouxemos alguns dados para debater sobre como essa cultura tem sido prejudicial às mulheres e como isso precisa mudar. O romance de Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela, ficou ainda mais conhecido quando a Rede Globo gravou uma minissérie sobre ele, a série Gabriela. Na época em que foi exibida, não foi Gabriela que ganhou grande repercussão, apesar de ser a personagem principal da trama, e sim o personagem Coronel Jesuíno, interpretado por José Wilker. Agora, deite que eu quero lhe usar. Eu já lhe disse, eu não tô me sentindo bem. Mulher minha não me nega. Venha. Venha. Deite. Como vocês puderam ver no vídeo, era comum que Coronel Jesuíno mandasse sua mulher se aprontar ou deitar para que ele pudesse ter relações sexuais com ela, sempre usando a frase "vou lhe usar", o que deixa muito claro esse conceito de objeto, vou lhe usar. Você não usa pessoas, né? Se usam coisas, mas para ele, sua esposa era apenas aquele objeto em que ele se satisfazia sexualmente. E isso virou piada na época, né? Era uma coisa divertida, era uma coisa engraçada, ganhou uma grande repercussão, virou memes, né? Tinha vários memes, já pronto que agora eu vou lhe usar. E o que é muito sério nisso é como que isso virou piada, como que isso foi visto de uma maneira tão natural, sendo que nós estamos falando de um estupro. É um estupro dentro do casamento, né? Não é porque ela era casada que ela tinha a obrigação de ter relações sexuais com o marido sem que ela quisesse. Aí você pode pensar, mas ela nunca fez nada para impedir, ela consentia sim. Mas o que ela ia fazer para impedir se naquela época a mulher foi criada para isso, né? As mulheres eram meio que um objeto de negociação entre seus pais e seus maridos, né? O marido ia lá, pedia ela pro pai em casamento, o pai deixava ou não, ela saía da casa do pai direto para casa do marido e passava meio que ser pertencente ao marido, né? Uma posse dele. Não era uma certidão de casamento, era uma certidão de posse quando casava. Então não tinha o que ela fazer de fato, né? Não tinha como ela reagir àquilo. Mas é um abuso assim tremendo e foi visto como uma coisa muito natural, como uma piada. E não foi visto só na época, né? Gabriela passou já agora no século 21, né? Anos 2000. E como que isso foi tão natural? Por mais que você possa pensar assim, mas isso aconteceu há muito tempo, né? Era normal da época. Então nós trouxemos também algumas reportagens agora de 2019 retratando que isso continua acontecendo. Não necessariamente da forma do romance, mas continua tendo esse abuso, esse descaso, esse maltrato com a mulher. Vamos ver alguns exemplos? 97% das mulheres dizem que já sofreram assédio no transporte público e privado no Brasil, diz pesquisa. E é recente. Mulher é estuprada em via pública após deixar filha em terminal. Mais 2 casos são investigados. Feminicídio. Polícia Civil mata servidora na Secretaria de Educação. Marido mata mulher e ex-vizinho no Cruzeiro. Esse foi um que aconteceu aqui em Brasília, inclusive, né? Professor é condenado a 40 anos de prisão por estupro de alunos de 12 a 14 anos. Estudante é estuprada em UTI de Goiânia.
1 em cada 5 profissionais já foi vítima de assédio sexual no trabalho. Todos os dados, como vocês puderam ver, foram recentes deste ano. E olha que a gente só está em julho. Estamos no meio do ano e já temos uma série de casos. E de acordo com algumas pesquisas, tem aumentado, né, o número de feminicídio, o número de denúncias de estupro. E assim, é surreal que isso ainda aconteça, né? É inacreditável, porque a sociedade está desenvolvendo, as mulheres estão mais empoderadas, né? Vem aí o movimento feminista trabalhando essa questão do respeito com a mulher, né? Da igualdade, do tratamento igual entre gêneros. E ainda assim, tá uma coisa absurda. E de acordo com pesquisas também, 82% dos casos de feminicídio são motivados por ciúmes, né? Os parceiros, maridos, namorados, ex-maridos, ex-namorados, eles muitas vezes não aceitam o fim do relacionamento, não aceitam que a pessoa se envolva com outra pessoa. Inclusive, esse caso do cruzeiro me chamou muita atenção porque o marido achou que a mulher estava se envolvendo com o vizinho e matou ela e o vizinho. E na verdade o vizinho era homossexual, né? Então assim, não tinha nada, foi uma coisa da cabeça dele, ele criou aquela situação na cabeça dele e acabou matando 2 pessoas. E a forma que ele traz de uma forma violenta, né? Que é o jeito como a gente vai resolver isso daqui, né? E ele vai e mata e acha que é resolvendo dessa forma. Sim, realmente é uma cultura que mata, né? E mata por esses ciúmes que vem de um sentimento de posse, né? Achar de fato que aquela pessoa te pertence. Não, essa pessoa é minha. Ninguém encosta, ninguém olha, ninguém mexe, ninguém vai ter. Essa pessoa é minha. E esse sentimento faz com que leve a pessoa a cometer um ato irracional, né? Até inclusive no romance de Jorge Amado, o coronel Jesuíno matou a Sinhazinha quando ele descobriu que ela estava se envolvendo com um dentista que tinha chegado na cidade. Isso só mostra cada vez mais essas pessoas que estão cada vez inseguras consigo mesmas, né? Por exemplo, esse coronel Jesuíno, tanto o coronel Jesuíno quanto esse cara, né, que matou a mulher e o vizinho, a insegurança dele era muito grande, porque o que chegou aos ouvidos dele foram o que terceiros disseram. Né? Ao invés da pessoa ir lá investigar e conversar com a pessoa que está ali do seu lado todos os dias para tentar resolver essa situação, não. Ele achou que o orgulho dele foi tão ferido, o machismo dele foi tão ferido, que ele achou que era a melhor coisa a se fazer é matar a outra. Sim, e muitas vezes não é nem o que o outro diz, é tipo o que a pessoa pensa. O que a pessoa né? A pensa, pessoa imagina, né? ela cria uma situação na cabeça dela, motivada por motivos errados. E isso não só em casos de feminicídio, mas também em casos de estupro. O que diz a um homem que ele tem o direito de violar o corpo de uma mulher sem o consentimento dela? Ah, porque tava usando short curto. Ah, porque tava usando deixando a barriga pra fora. Ah, porque tava mostrando decote. Gente, Ou pelo amor porque de tava Deus. bêbado na balada, né? Então assim, Criam-se justificativas que são absurdas, realmente muito absurdas, porque nada justifica um estupro. Nada justifica que uma pessoa viole o corpo da outra. E quando eu falo assim disso, é tanto para ambos os sexos, né? Tem estupro com homens também, mas o índice é muito maior com mulher. E assim, eu acho a coisa que mais me dói de escutar são mulheres justificando isso. Porque quando você pensa no machismo, vem muito essa ideia de que o homem é machista, né? Mas também existem mulheres machistas. E assim, e você pensa que o feminismo é exclusivamente de mulheres. E não, né? A gente vê que tem muita mulher com esse pensamento machista de falar, não, mas ela provocou, ela tava dançando até o chão, ela não se dá o valor, porque a mulher tem que se dar o valor, né? Quando a gente vê uma notícia de um caso de estupro, uma denúncia de estupro,
é muito comum justificar a vítima, questionar a vítima. Questionar e apontar, e passar pano limpo por isso. É muito aquela coisa de tipo assim, mas será que foi estupro mesmo? Será que não é golpe? Igual dessa questão dos policiais civis também, tipo, a princípio todo mundo achou que era culpa da menina mesmo, que não tinha acontecido, que ela tava inventando essa situação, entende? E aí quando foi comprovado com laudos e com câmeras, aí sim a população começou a ver que realmente foi um estupro, mas precisou provar que foi feito. E isso faz com que muitas mulheres não denunciem, né? A mulher, ela sente... É uma cultura assim tão forte que mesmo a mulher sendo vítima, porque a pessoa que foi estuprada, ela é sempre vítima. Sempre. Não tem o que questionar. A pessoa que foi estuprada, ela é vítima. E mesmo ela sendo vítima, ela sente uma certa culpa, né? Então, assim, mesmo a pessoa sendo vítima, ela sente uma culpa, uma vergonha, né? E você precisa fazer uma denúncia, você precisa fazer algo, mas vão te questionar. E o pior é quando é dentro de um casamento que acontece, ou dentro de uma relação amorosa que você vivencia, porque primeiro que vem uma questão de, poxa, será que eu fui realmente estuprada? É a questão da aceitação. E aí quando você vê, quando vai falar para as pessoas, né, as pessoas vão tratar isso com uma normalidade muito grande. Né? Então, quantas vezes já vi casos de mulheres denunciando o marido, volta pra casa, porque às vezes o próprio pessoal ali da delegacia, do lugar onde foi registrar a queixa, falou pra voltar pra casa e tratar aquilo como uma coisa normal, que ela devia obediência ao marido. Gente, isso é sofredor. Muito. Porque a mulher, ela acaba ficando dentro dessa relação extremamente abusiva, né? É um assédio moral, é um assédio sexual. Às vezes a mulher nem tem condições financeiras de sair de casa para poder ter uma independência e depende daquela pessoa. É muito sofredor. Então, assim, o ideal é que a gente tenha filho, tanto suporte psicológico, tanto suporte moral, e dar formas também financeiras até para que essa mulher consiga sair dessa situação que ela vivencia. Exatamente. E não só ter essas instituições que normalmente são governamentais, mas também ter essa conscientização e essa reflexão em casa. Você, como que você foi criado? Como que é essa cultura dentro da sua família? Você tem filhos? Como que você cria os seus filhos? Como que você vai criar os seus filhos? Para você, principalmente que é pai ou mãe de uma filha mulher, o que você quer para sua filha? O que você espera para o futuro dela? Isso é um papel que todos nós temos que desempenhar diariamente, né? O movimento feminista não é o que dizem por aí de mulheres ficar sem se depilar, mulheres fazerem protesto nu, né? Tem muito preconceito com o movimento feminista, mas o movimento feminista é essa questão de respeito, de igualdade, de dignidade às mulheres. Ele é extremamente necessário, né? Imagine se a gente não tivesse esse movimento todo. A gente estaria vivendo que a Gabriela viveu... Gabriela não, assim, a Zinha viveu lá atrás. Não, e imagina, será que as nossas avós não passaram por isso? Será que elas não vivenciaram esse casamento forçado, esse casamento combinado? Elas não viveram isso dentro de casa e a gente nem sabe? Às vezes até em próprias publicações no Facebook que falam casamentos de antigamente duravam muitos anos. Mas, gente, o que mulher não aguentou dentro de um casamento durante muitos anos para manter esses anos todos, né? E algumas aguentam até hoje, né? Assim, se você for ver principalmente em cidades de interior, onde tem essa cultura, né, mais machista ainda, mais preservada, e em que mulheres não trabalham, não têm escolaridade, elas não têm como se sustentar sozinhas, elas são muito dependentes dos maridos. E aí sempre rola aquela, apanha e não separa. Tá, mas vai ver por que ela não separa? Será que é tão fácil assim? Então precisa dessa reflexão crítica, precisa dessa conscientização e não só para você, passe adiante. Se você tem essa conscientização, se você vê que isso precisa ser mudado, passe adiante, né? E nós vamos deixar aqui algumas recomendações de locais onde as mulheres podem buscar essa assistência. Mulher, se você é vítima de assédio, se você é vítima de abuso, se você é vítima de violência doméstica, procure ajuda.
Você pode procurar ajudas nos centros especializados de atendimento à mulher, casas-abrigo, casas de acolhimento provisório, delegacias especializadas de atendimento à mulher, núcleos ou postos de atendimento à mulher nas delegacias comuns, defensorias públicas e defensorias da mulher, juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher, promotorias e promotorias especializadas, Casa da Mulher Brasileira, serviços de saúde em geral e serviços de saúde voltados para o atendimento dos casos de violência sexual e doméstica. Além disso, você pode também ligar no 180 e fazer a sua denúncia imediatamente e receber suporte. Lá tem muita gente que vai te ouvir, vai te acolher, né? Tem psicólogos, inclusive, especializados para fazer esse atendimento. Ligue, denuncie. É importante que você saia desse lugar de violência, desse lugar de sofrimento e que você consiga ter a sua independência e buscar ser a mulher que você é. Essa cultura precisa acabar.